Saudações, meus queridos. Eu sou Cryan, do Serviço Magnético. Uma pausa entre a fala do meu parceiro e a canalização. Uma pausa. Apenas uma pausa. Houve um tempo, meus queridos, quando qualquer canalizador do planeta que entrava naquilo que eles chamam de uma canalização de transe precisaria estabelecer uma energia mais do que apenas uma pausa. Alguns precisavam se preparar, indo para outra sala, talvez onde tentariam assumir aquela estatura, se quiser chamar assim, ou percepção de uma coerência realçada, antes de poder ter uma entidade vindo para eles e trabalhar. Alguns disseram: bem, canalização é uma possessão e, portanto, essa possessão o ser humano não pode controlar. Então você não ouça, porque qualquer um poderia entrar e dar a você mensagens. Tenha cuidado com isso. Você acha que isto está acontecendo agora? Quando eu descrevi para vocês coisas úteis, a compaixão de Deus e maneiras como você pode entrar em contato com aquilo que é a bela alma que você é, eu direi o que o meu parceiro fez. Ele não disse isto, embaraçoso para ele, ele não diz a ninguém. Aqueles primeiros momentos de canalização, aquelas primeiras vezes, quando ele disse: eu tenho medo de ser possuído. E ele disse para mim: eu sei que você é real. E ele disse: você não pode fingir o amor, simplesmente não pode. Não uma vez após a outra e outra, não se pode fingir isso. E ele chorava quando sentava-se na cadeira e percebia que estava em contato com algo tão especial, e ele está. A mensagem que eu recebi dele diz: não pode ser uma possessão, porque estou com medo daquilo. E ele disse: eu quero estar presente de forma que eu possa ouvir o que está acontecendo. E ele disse: eu quero ser capaz de parar se eu não estiver confortável. Tudo aquilo vindo do medo do meu parceiro. Ele é humano, assim como vocês. Canalizadores, todos. São todos simplesmente seres humanos. Eles têm todos os medos que estão lá e todas as maquinações de percepção que são pessoais para eles. As coisas das quais eles têm medo, as coisas que desejam e que não desejam. E todos esses canalizadores têm os mesmos tipos de questões. Aqueles que estão totalmente abertos e não vieram de um histórico talvez como o meu parceiro, que é tão lógico e tão forte dentro de uma caixa. Vocês os veem aberto e muitas entidades podem entrar, eles caminham ao redor da sala. Mas o meu parceiro, ele teve algo estabelecido comigo. Ele disse: deixe-me estar presente o tempo todo. E eu disse para ele: você quer então saber o que acontecerá? E ele disse: é claro. Eu disse: você estará na cadeira, você não se levantará, você não caminhará ao redor e você não abrirá os seus olhos. Agora, isso não foi dito a ele antes e eu fiz. E quero que vocês vejam a humanidade, até mesmo daqueles professores que vocês viram hoje, e até mesmo aqueles canalizadores que vocês viram hoje. Então, assim é, que ele está na cadeira, isso é tudo que ele é. Ele ocasionalmente fica de pé e ele precisa segurar algo, porque enquanto ele está canalizando, ele está presente para ouvir, ele não tem muito equilíbrio, ele tende a cair. Ouvi várias vezes quando ele quase caiu, ele precisava segurar em algo. Especialmente nos couros pinhais, em outros momentos, quando é pedido para ele ficar de pé e canalizar. E se vocês virem as fotos, agora vocês sabem o porquê. Ele está sempre segurando em algo, ele é humano. E os medos que ele tinha no início, talvez é aquilo que não fosse apropriado, ou talvez não funcionaria. Estão todos construídos agora, dentro do que vocês veem. Mas no processo disto se tornou puro, e ele confiou na fonte, porque ele estava lá e podia ouvir. Muitos daqueles que canalizam não estão conscientes da mensagem até mais tarde.
Então, quando alguém fala para eles, meu parceiro insistiu como ele está fazendo agora, que ele soubesse aquilo que estava sendo dito, e ele está separado de mim, mas próximo a mim. É assim que essa canalização funciona. Agora ele está relaxado com isso. E eu disse a ele uma vez que as coisas que estão em seu corpo, que você poderia chamar processos que são regulares, normais, muitos deles param enquanto você canaliza. Isso é embaraçoso para ele, ir para uma canalização onde ele precisava ir ao banheiro e perceber que durante a canalização ele não precisava. Perceba, meu parceiro, eu agora estou no modo de embaraço para você. Está com fome? E começa a canalizar e não tem mais fome. E eu disse a ele, enquanto você canaliza, você não envelhece. Isso realmente o interessou e ele disse, será possível estar em canalização o tempo todo? De certa forma, sim. Mudou a vocês essa informação, porque eu quero que vocês sintam a completude e quanto o Espírito conhece o seu nome aqui. É um velho paradigma de Deus, de adoração, de ter um relacionamento onde você entra em um prédio e o grupo se torna aquilo que é o grupo genérico. E você ouve a doutrina da Escritura, você poderia participar em belas canções, cantar em meditações, mas é um grupo. E o que é dito a você é que isto é Deus, isto é você. E se você percebeu regras ou qualquer desses tipos de coisas, é a mesma coisa genérica para você. E você deixa aquele lugar, talvez até mesmo grato e feliz por você ter tido aquela experiência. Mas você se dá conta de que Deus estava aqui, em algum lugar, e você estava lá embaixo. Eu quero que você limpe aquele paradigma completamente. Quero que você limpe isto e compreenda algo. Enquanto criança, você recebeu uma metáfora. É algo que muitas crianças, especialmente na cultura que está ouvindo, compreendem e participam disto. Durante o Natal, foi dito a vocês que havia um homem no Polo Norte, o Papai Noel. E aquele homem conhecia você tão bem que ele sabia se você era mal ou bom. Isso significa que seja o Johnny, o Célio ou o Robert, ele conhecia você tão bem que ele sabia e conhecia cada simples criança pessoalmente. Se vocês dão conta de que isso é a metáfora de Deus, não quero que o Espírito esteja olhando você por ser bom ou ruim, mas ele conhece cada simples indivíduo. Não era o Papai Noel que estava no céu, não. Não é interessante que aquela percepção de infância fosse bastante curada, pois aquilo que é realmente o amor de Deus por você não é genérico, não é algo que você tem para as massas, é para você individualmente. Poderíamos dizer que é tão incrivelmente pessoal. O que quer que esteja acontecendo em sua vida neste momento, o que quer que seja, até mesmo coisas que ninguém sabe a respeito, o que quer que seja, o Espírito sabe. Você entra no armário, finge estar só, você não pode, estamos com você. Isso é tão próximo, você está. Isso é quão próximo você está. Quem disse isso a você? Muitos poucos, na verdade. E eu retorno à prova disso. Prova, você tem uma alma. De onde a alma vem? Vem de Deus. Será que essa alma será separada de você alguma vez? Não. Mas foi dito que você não pode tocá-la, você não sabe nada a respeito. Isso está errado. Você está na alma. Aqueles que literalmente assinaram isso e continuam a assiná-lo, falam sobre isso. Um campo ao redor, nomeado em hebraico Merkabah ou Merkaba. Essa energia da sacralidade do ser humano que está sempre com você. No entanto, você quer separá-lo, varrê-lo, quando você fala com o Espírito. É quase como se você deixasse sua alma em casa e fosse adorar. Você retorna, então, e pega sua alma. E se ao invés disso, aquela alma se torna tão parte de você,
que é a conexão que você tem com a fonte criativa e o espírito. É uma conexão de alma. Aquela alma é uma parte da criação. A criação, ela mesma, é parte da alma. Difícil para você acreditar, não é? Muito difícil. Que você é eterno em ambas as direções, que aquela sua alma existia antes do universo. E você dirá, bem, o que ela está fazendo e como era e o que nós fazíamos todo dia? Como se houvesse um dia. Isso é tão linear. O pensamento do ser humano de querer saber como tudo funciona, a minúscula de como tudo funciona. Eu já disse tantas vezes, você se importa como funciona o amor ou você o aceita? Você realmente quer saber os pedaços e partes multidimensionais que se juntam para que alguém ame você? Quando alguém se apaixona por outra pessoa, é quase como uma forma de insanidade. E você faz coisas, você bate em paredes, você tem olhos abertos. Porque aqui está o amor em sua forma mais pura, de humano para humano. Você pode imaginar o amor de Deus por você. Este é uma conexão de alma, que é tão mais forte do que qualquer outra coisa que você já tem experimentado, e é pessoal. O que quer que esteja acontecendo em sua vida agora, o que quer que seja, é conhecido pelo Espírito. Isso faz uma diferença para você? Fez para o meu parceiro quando ele finalmente percebeu. Deus não era uma energia genérica no céu. Deus sabia o nome dele, o Espírito, a fonte criativa, se importava com ele. A fonte criativa se importa com cada simples indivíduo neste planeta, um por um. Você poderia dizer, bem, isso é muito para se acreditar realmente. Você não tem nenhuma dificuldade em ter bilhões de pessoas orando para o Espírito ao mesmo tempo e idêntico tempo. E por que você não pode, então, ver isso? Ao contrário, que Deus se importa com você no tempo real. Todos vocês ao tempo real, agora. Vocês aprenderam sobre carência hoje. É quando o ser humano se alinha com o campo, de uma forma que o humano literalmente se torna parte do sistema, da compaixão, do amor, da paz. Apenas recentemente isso foi relacionado com o corpo biológico de um ser humano. Mas isso sempre foi conhecido. Aqueles que se reúnem em meditação, que meditam em grupos, há 1000 anos atrás eles sabiam. Eles chamavam isso de algo diferente. Eles se reuniam, eles cantavam, eles poderiam meditar e esperavam por uma certa energia chegar. E então afetava todos eles. Eles eram um com todas as coisas. E eles então permaneciam lá, permaneciam e permaneciam. E as pessoas poderiam dizer, como você pode meditar por 3 horas? E eles diziam, porque foram 3 minutos para nós éramos um naquele ponto do tempo. Eles estão falando sobre coerência. Eles estão falando sobre aquilo que vocês estão agora descobrindo cientificamente. Aquela coerência, meus queridos, não necessariamente apenas entre humanos e humanos. Aquela coerência entre humanos e o campo, e o Criador e tudo que é. Você pode imaginar as ferramentas que você tem individualmente, pessoalmente, hoje, agora. Se aquilo que estou dizendo a vocês é verdade, e se você pudesse fortalecer o seu sistema imunológico até um ponto em que você não teria mais nenhuma ansiedade, você não contrairia nada, nós já dissemos isso também. Isso pode ser feito, é possível, mas muitos não compreendem isso ainda. Está muito próximo, mas ainda não, até um ponto onde nós poderíamos ensinar como, mas eventualmente será. Nós também dissemos que a doença, ela mesma tem energia, e ela tem um nível de escuridão e luz. Nós dissemos que em um tempo futuro, o ser humano evoluído vibraria em um nível que é muito mais elevado do que qualquer doença. E que chegará um tempo, em geração após geração,
de uma consciência humana e evoluída quando eles começariam a reportar a ausência de doenças. Costumavam estar aí e que começaram a desaparecer e eles não saberão por quê. E eles dirão, bem, o sistema imunológico se acostumou a isso. O sistema imunológico não se acostuma ao câncer, meus queridos. Talvez possa haver uma geração livre de câncer chegando, devido à consciência e não aos remédios. Estas são as coisas que fazem girar os olhos para muitas pessoas que não compreendem que a consciência tem uma energia que pode afetar o planeta, pode afetar a humanidade. E aquela energia, aquela luz está lentamente aumentando. Eu quero que você pense comigo por um momento se isso é verdade. Cryon, você poderia nos conduzir por algo que poderia nos ajudar agora, antes de você ir embora? Vamos fazê-lo se isso agradar você. Você pode colocar suas mãos em seu coração, que é um sinal para o seu corpo de que algo está vindo. Isso, você poderia dizer, querido Espírito, você está aí? Repita comigo. Querido Espírito, você está aí? Alguns de vocês sentiram os arrepios do sim. Querido Espírito, você está aí? Querido Espírito, é verdade que você está sempre aí? E a resposta é sim. Querido Espírito, diga-me o que eu preciso saber através da intuição, através da compaixão. Não uma escrita na parede, mas deixa que isso venha para mim a partir de você como Filho de Deus. E dê a minha paz que vai além de toda compreensão. Uma paz onde não deveria haver paz, compaixão e amor, de forma que eu possa sair desta área em minha casa diferente hoje. Que eu possa passar essa paz para os meus filhos, para os meus queridos colegas, ou para a minha família quando eles verem que eu estou em paz. Ela é a alma. É para isso que você está aqui. Mantenha suas mãos em seu coração apenas por um instante. Querido Espírito, pegue minha mão. Eu tenho uma mão estendida. Querido Espírito, minha alma para a fonte criativa. Pegue aquela mão, querido Espírito, e segure-a. E continue segurando e não deixe de segurar. Que isso seja algo que mude a minha vida agora. Que este seja o início de algo especial pelo resto da minha vida. Porque eu finalmente cognizei a realidade da compaixão comigo a partir da fonte criativa. Então, que assim seja. Terminou. E assim é. E assim é.